O tema do nosso estudo hoje é sobre a oferta de manjares, as ofertas de manjares. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Boa noite aqui para a Luciana. Luciana, é grande alegria ter você aqui conosco. A irmã Viviane também, irmão Francisco. E todos os demais aqui, eu já considero, já são integrantes aqui dessa família, né? Então não vou nem citar o nome, viu, pessoal? Mas vocês já sabem por quê. Nosso objetivo é cada vez mais trazer todos mais para estarem juntos conosco, numa só fé, numa só união. E todos aqui já fazemos parte disso, dessa coisa maravilhosa, através desse elo do Espírito. Nós já conversamos aqui com os irmãos, então todos são bem-vindos. As ofertas de manjares. Muito bem, nós temos visto esses dias sobre o sistema do santuário. Vimos sobre as ofertas queimadas e hoje nós vamos estudar um pouco sobre as ofertas de manjar. Bem, a palavra hebraica para oferta de manjares é o minchá, e significa uma dádiva que é feita a outra pessoa, geralmente a um superior, é o minchá, uma dádiva feita a uma pessoa superior. Quando Caim, ele apresenta lá a sua oferta, o que é interessante lá na oferta de Caim? Nós falamos esses dias sobre a oferta de Caim, de Abel, né? De Abel e Caim. O que acontece ali? Lá em Gênesis 4, 3 e 4. A de Caim foi no minchá que ele ofereceu, não foi uma oferta queimada. A oferta queimada foi a oferta de Abel. Por quê? A de Caim foi um minchá. Ele ofereceu, nós sabemos os motivos que ele ofereceu, não foi do íntimo do coração, não foi aceito. Mas não era a oferta correta que ele devia oferecer. Ele deveria oferecer a oferta, né, a oferta queimada, não um minchá. Não é isso? Então ele já ofereceu errado ali. Mas isso não quer dizer que a oferta de manjares tem algum tipo de erro em si própria. Ao contrário. Quando Jacó ele deu uma dádiva a Esaú, tá em Gênesis 32, 13, quando ele está voltando com a sua família, ele se encontra com Esaú, Gênesis 32, a dádiva que ele deu a Esaú também pode ser considerada numa minchá, numa oferta de manjares. Também, da mesma forma, os irmãos de José, lá no Egito, eles lhe apresentaram uma oferta de manjares também, lá em Gênesis 43. Então, você vê que elas estão relacionadas a algum tipo de dedicação. Agora, a oferta de manjares, ela consistia em produtos vegetais. Por isso que a oferta de Caim não foi aceita. A oferta de manjares consiste em produtos vegetais, que são a farinha, o azeite, cereais, o vinho também faz parte da oferta de manjares, o sal faz parte, o incenso também. Quando esses produtos vegetais, no caso da oferta de manjares, eram apresentados ao Senhor, parte dela era queimada sobre o altar em memória. Já começa agora a diferenciar um pouco da oferta queimada, porque na oferta de manjares, parte dela, não é ela completamente, apenas uma parte é queimada sobre o altar em um cheiro suave ao Senhor. No caso de uma oferta queimada, tudo é consumido no altar, foi isso que nós vimos. Mas a oferta de manjares não, é somente uma parte, não é isso? A oferta queimada, nós vimos, ela significava a consagração e a dedicação. Já a oferta de manjares representa a submissão e a dependência. Então, muito interessante isso aqui. A oferta queimada significando consagração e dedicação do seu eu, do seu ser. E a oferta de manjares, submissão e dependência. Então, uma está ligada à pessoa em si, outra está ligada à conduta, aos atos. As ofertas queimadas é uma entrega da vida. Por isso aqui a consagração e a dedicação tinha de ser totalmente queimada. Já as ofertas de manjares é um reconhecimento de soberania. A pessoa a quem ela se faz, soberania do Criador, e também de mordomia, no sentido que aquela pessoa que se entrega ali através da oferta de manjares, ele se coloca como servo, como servidor para administrar dons e talentos daquela pessoa superior. As ofertas de manjares também, elas eram geralmente usadas em relação com as ofertas queimadas, nós já vimos, e as pacíficas, mas elas não podiam ser usadas com a expiação pelo pecado. Nós temos lá no capítulo 15 de Números,
Números 15, versos 2 ao 5, onde o Senhor diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando vocês entrarem na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e vocês fizerem uma oferta queimada, um holocausto, um sacrifício, para cumprir o voto, ou em oferta voluntária, o que é que vai acontecer? Aquele que oferecer sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, ele tem de oferecer uma décima de flor de farinha, nós vamos ver a importância disso, misturada com a quarta parte de um hin de azeite. A medida naquela época não era milímetros, né, mililitros, nada disso, era um hin de azeite. Quando a oferta de manjares, nós vimos agora, ela consistia em flor de farinha, ela devia ser misturada com azeite e era colocado incenso sobre ela. Levítico capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é bastante interessante. Uma mão cheia dessa farinha com azeite e incenso era queimada em memória sobre o altar das ofertas queimadas. Era uma oferta queimada de cheiro ao Senhor, Levítico 2, 2. O que restava, pois daquela mão cheia ter sido colocada sobre o altar, pertencia a Arão e a seus filhos. Era uma coisa santíssima. Está lá no verso 3. Quando a oferta consistia em bolos asmos, aqueles bolos asmos, ela devia ser feita de flor de farinha misturada com azeite e partida em pedaços e derramando o azeite por cima, lá nos versos 4 a 6. Então, a oferta de farinha aqui e os asmos, eles eram untados com azeite. Pergunta: qual o sentido espiritual desse procedimento, desse ritual com a oferta de farinha e dos asmos que eram untados com azeite? É claro que aqui se visava ensinar a Israel que Deus é o mantenedor de toda a vida, que dele, eles, Israel, dependiam quanto ao elemento diário, quanto às necessidades básicas diárias, e que antes de participar de todas as abundâncias da vida, do cumprimento das promessas que haviam sido feitas, de entrarem na terra prometida e receberem as bênçãos, eles precisavam reconhecê-lo, reconhecer aquele que existe, o Criador dos céus e da terra, como doador, o doador de todas as coisas. Eles precisavam reconhecê-lo como a fonte de todas as bênçãos, como a origem das bênçãos espirituais. E isso nos leva para João 6,33. Lá em João 6,33, nós temos o pão que é enviado do céu e que dá vida ao mundo. E aqui nós temos uma oferta de flor de farinha. Então nós temos aqui o mesmo sentido, a mesma correlação. Também é dito que nenhuma oferta de manjares se devia fazer com fermento. Era terminantemente proibido aqui, na oferta de manjares, se utilizar fermento. Também não se podia utilizar o mel. Não podia. Então, não podia utilizar fermento nem mel. Eles não deviam estar sobre o altar. Levítico 2:11. Mas o que é interessante nisso aqui? Você não pode utilizar na oferta de manjares fermento nem mel, mas você poderia utilizar o fermento e mel para ser oferecidos como primícias. Que coisa interessante. Como primícia se poderia utilizar o fermento e o mel, mas não como oferta de manjares. O fermento, por quê? Porque o fermento é símbolo de pecado. Então, era proibido utilizar em toda oferta queimada, o fermento como símbolo de pecado. Agora a pergunta é, por que então o fermento e o mel eram proibidos com outros sacrifícios, mas se podiam oferecer como primícias? Levítico 2:12. Existe uma razão para isso aqui. Por quê? Embora o fermento ele seja símbolo de pecado, de hipocrisia, de malícia, de maldade, nós temos isso na Escritura. Vamos ler os textos para que isso fique claro. Lucas capítulo 12, no versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo 1, nós temos esse relato aqui. Diz assim, Lucas 12, 1. Posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, isso ao redor do Senhor para ouvir, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos, tenham cuidado do fermento dos fariseus. E aqui no texto de Lucas já coloca claramente o que é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus que é a hipocrisia. A hipocrisia. No texto de Mateus 16:6 está lá registrado, cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Depois explica, né?
Mas aqui em Lucas ele já deixa claro, o fermento dos fariseus e saduceus, que é a hipocrisia. Também em 1 Coríntios 5, verso 8, é outro texto bastante interessante para que nós possamos entender isso aqui, sobre o fermento. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: por isso celebramos a festa, e aqui ele está falando, né, da festa da ceia do Senhor. Celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos. São os asmos, é o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. No verso 7, que é no verso anterior, Paulo também diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, ou seja, uma nova criatura, como sois de fato sem fermento, sem pecado. Então o fermento ele adquiriu esse sentido aqui, de pecado, hipocrisia, malícia e maldade. Agora, com relação ao mel, não há nenhum tipo de declaração explícita nas escrituras do significado do mel. Contanto, você vai ver que existem, né, vários comentaristas que eles concordam que o mel ele vai representar os pecados carnais que agradam aos sentidos. O quê? Pela doçura do mel. Então, mais do que apropriado isso, mas que implicam em corrupção. Então, muitos consideram também o mel um símbolo da justiça própria e que mais? Do interesse egoísta. Então, se nós olharmos por essa ótica, dentro desse contexto, nós vamos ver que Israel devia levar fermento e mel como primícias. Por que como primícia? Nos convida, no início, primícias quer dizer, em primeiro lugar, devia levar, apresentar o fermento e o mel na presença do Senhor como primícias, ou seja, a primeira coisa que eles deviam apresentar, a primeira coisa que eles deviam entregar. Nesse princípio, eles deviam levar ao Senhor todas as tendências do pecado, todas as tendências pecaminosas, o mundanismo. Então, eles deviam ir exatamente como eles estavam, pecadores, sujos. Nós devemos ir hoje, então, pecadores, sujos, com nossos erros, com nossos defeitos, com nossas falhas. Não devemos esconder nada. Conquanto Deus, ele não se agrade do pecado, o pecado não é um cheiro suave, e esse símbolo aí, o fermento, também não deve ser levado ao altar, não permanece na presença de Deus, não é algo que é apresentado, que Deus vai receber para si. Mas ele, pelo símbolo das primícias, em aceitar o mel e aceitar o fermento na oferta das primícias, ele quer dizer que nós devemos nos chegar a ele e como primeira conduta, como primeiro passo, devemos entregar e confessar todos os nossos pecados. Este é o primeiro ponto. Deixar tudo aos seus pés. Ele quer que nós levemos todos os nossos pecados. Devemos ir e deixar ali. E então, nós vimos ontem, o fogo purifica. Então, nas ofertas de manjares, como nas outras também, outro elemento, usava-se sal nas ofertas de manjares. Sal, qual é o sentido do sal? Levítico 2,13, diz assim: em toda a tua oferta você vai oferecer sal. É o sal do concerto. O sal está relacionado ao pacto. E tem um texto interessantíssimo, está lá em Marcos 9:49, que diz assim: cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Olha que interessantíssimo aqui, que coisa tremenda. Cristo está falando num contexto de sacerdote. Ele está falando aqui num contexto de ofertas, no sentido aqui de que cada um de nós somos realmente essa oferta de manjar que precisa ser oferecida. E ele diz: cada um será salgado com fogo e cada sacrifício no contexto da sua mediação como sumo sacerdote, do santuário celestial. Então esse sistema todo está muito claro aqui na mente, nas palavras do Senhor Jesus. Cada sacrifício será salgado com sal, Marcos 9:49. Por quê? Porque o sal tem um poder preservador. Não é verdade? O sal tem um poder preservador. O objetivo do sal é preservar. Ele torna agradável a comida, torna agradável o sacrifício, a oferta, é uma parte vital do sacrifício. Então, ser salgado com fogo, veja, salgado com fogo e salgado com sal. Salgado com fogo, purificado pelo fogo do Espírito, salgado com sal, a própria atitude, a atitude em si é de purificação. É isso, de preservação, de recebimento da graça do Salvador e de preservação dessa graça. Nós vimos ontem, né, que tinha de ser lavado lá, aquela oferta
que era feita lá, as partes, colocado tudo em ordem. Então, todas essas coisas vão se juntando quando nós vamos vendo os tipos de ofertas. Quando se levava uma oferta de manjares, dos primeiros frutos, também tem outro detalhe interessante aqui, está lá em Levítico 2, 14 a 16. Quando a pessoa levava uma oferta de manjares, dos primeiros frutos, lembrando que a oferta de manjares é basicamente de cereais, você podia utilizar espigas verdes. Agora, tinha de ser tostadas no fogo. Então, esse grão trilhado das espigas verdes, cheias, mas tostadas no fogo, também tinha de deitar azeite sobre ela, e incenso. Uma parte era tomada em memorial pelo sacerdote e também queimada sobre o altar da oferta queimada. O que é interessante nisso tudo aqui? Você tem aqui o grão trilhado. O que é um grão trilhado? Um grão cortado aqui, triturado. E ele simboliza aquele que foi morto por nós, por cujas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido e humilhado. Isaías 53, verso 1, apresenta essa perspectiva do Messias. Ele foi ferido, ele foi humilhado. O pão asmo em si também era todo furado, o pão asmo. Então, essas ofertas de manjares, todas elas têm um foco cristocêntrico. Elas vão nos apresentar Cristo, doador da vida, o mantenedor da vida. Por isso que Atos 17, 28 diz: Ele é aquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Outra coisa também, a oferta de manjares, ela tinha a libação do vinho. A libação do vinho. O que é isso, essa libação de vinho? Números 15, 10 e 24. Essa libação era apresentada perante o Senhor e era derramada no lugar santo. A libação é derramar. Mas não era sobre o altar. Lá em Números 28, 7 e Êxodo 30, verso 9. Então, a libação de vinho aqui. Esse molho, era um molho que era movido, era ofertado como primícias da colheita e devia ser movido perante o Senhor no segundo dia da Páscoa. Isso também era uma oferta de manjares. Era uma oferta de manjares. Então, nós entendemos aqui o que acontece com aqueles santos que ressuscitam. Aqueles santos que ressuscitam, que fala lá no Evangelho de Mateus, eles são levados aos céus e eles são primícias. Nós temos ali primícias dos que dormem, eles são apresentados também. É outro assunto. Mas tem a ver com isso aqui, tá ligado com isso? Outra oferta de manjares eram os 2 pães movidos, que eram cozidos com fermento. Olha só, cozidos com fermento. E se apresentavam ao Senhor como primícias também por ocasião do Pentecostes. Mais uma vez, uma festa relacionada a um serviço do santuário, porque aqui era do Pentecostes. Levítico 23, 17 a 20 fala sobre isso. E existiam outras também, que eram a de manjares, que era oferecida diariamente por Arão, que é uma oferta perpétua, e também os pães da proposição. O que é que nós temos nos pães da proposição? Nos pães da proposição, nós tínhamos ali aqueles pães colocados na mesa, lá do primeiro compartimento, no lugar santo. Era uma oferta de manjares. É o pão da presença, o pão da face, né? O pão contínuo, lá em Números 4, 7, ali na mesa da proposição. Esses pães da proposição eram em número de 12, e cada um era feito de 2 dízimas de flor de farinha. Então, esses pães, eles tinham um tamanho considerável ali, não era um pãozinho pequeno como esse, que nós estamos acostumados. Eles eram colocados em 2 fileiras sobre a mesa todos os sábados. Todos os sábados. Então, chegava ali, naqueles turnos, quando os turnos iam mudando dos sacerdotes, quem estava fechando, removia aquele pão, era no sábado, e já vinha aquelas pessoas que chegavam ali naquele turno recém-inaugurado, colocavam o novo. E esse pão devia estar sempre sobre a mesa, era o pão da presença. Esse pão da presença, ele era oferecido a Deus por um concerto perpétuo. Levítico 24, verso 8, vai falar sobre isso, mais uma vez, lembrando dependência contínua de que o Criador haveria de sustentar Israel. Os pães da presença tinham esse sentido aqui. Então você vai ver aqui também que outra coisa que havia ali era tigelas, que haviam de derramar ali o vinho. O que acontece aqui? Não fala lá sobre o sentido, né? Essa questão do vinho sobre a mesa, mas você tem as tigelas. As tigelas estavam ali, com certeza, para receber essa libação. Havia lá essa oferta do vinho, a libação, e ela estava relacionada com o sacrifício diário, de Números 28, 7. Esse vinho, ele era oferecido ao Senhor no santuário. Onde? Onde é que o vinho era derramado no santuário? A gente não vê pelo relato bíblico, mas devia ser oferecido ao Senhor.
Mas se a palavra diz onde ele não devia ser derramado, então nós podemos entender onde que ele era derramado. Diz onde ele não devia ser derramado. Êxodo 30, verso 9 nos diz, fala do altar de incenso, que Israel era proibido de oferecer incenso estranho sobre ele e nem derramaria libações no altar. Então, a libação devia ser oferecida no santuário. Não devia ser derramada sobre o altar. E aí você tem agora mesas, tigelas, que haviam de se derramar os licores. Então, é claro que nessas tigelas aí é que deveriam ser derramadas o vinho. Então, nós vemos que isso tudo também tem uma contraparte hoje nos nossos dias. Onde é que está a contraparte disso hoje na nova aliança? Lucas 22, 30. 1 Coríntios 10, 21. Nós temos o quê? A ceia do Senhor. Nós lembramos da ceia do Senhor. Veja, no santuário havia os pães da presença, que estavam ali, os pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel. Na ceia do Senhor, nós temos o pão, e esse pão ali, ele está da pessoa do próprio Cristo, que é o pão da vida, mas você tem 12 discípulos. Você tem 12 discípulos. Você tem aqui também no santuário o vinho. Você tem o vinho. E você tem na ceia também o vinho. Então, você vê o simbolismo, como ele se projeta e sai do santuário e se cumpre perfeitamente em Cristo. O pão é o seu corpo, partido por nós. O cálice é a nova aliança que é inaugurada em seu sangue, não no vinho, lá na libação do santuário. 1 Coríntios 11 fala disso. Sempre que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. Versículo 26. Então, uma maravilha participar disso aqui. Então, nós temos esse emblema que pega lá os elementos lá do santuário e transporta hoje para nós, e nós podemos participar desse emblema, que é a ceia do Senhor, mas na nova aliança, pelo Cordeiro de Deus realmente instituindo diante de nós. Então, o pão da presença simboliza aquele que vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Da mesma forma que o pão lá no santuário simbolizava essa presença constante. Agora nós temos aquele que vive lá no santuário celestial para interceder por nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, tudo isso aqui é fantástico, é maravilhoso, essa revelação da palavra. As ofertas de manjares, na verdade, se a gente for definir elas, nós vamos ver que elas são um reconhecimento da soberania do Altíssimo e da determinação para que o homem ele possa desenvolver os talentos e o propósito do Criador na sua vida. Então, fazendo a comparação, as ofertas queimadas, nós vimos ontem, elas dizem assim, o adorador está querendo dizer assim, tudo quanto eu sou, não foi isso? Tudo quanto eu sou pertence ao Senhor. As ofertas de manjares dizem assim, a pessoa está querendo dizer assim, tudo quanto eu possuo, os meus dons, os meus talentos, a minha voz, é do Senhor. Então você tem uma verdade aqui onde essas coisas estão juntas. Quando você se dedica a Deus, essa dedicação inclui tudo que você é, tudo que você pode fazer, o seu tempo, os seus dons, a sua voz, os seus pensamentos, as suas palavras, os seus caminhos. É por isso que a oferta de manjares acompanhava, sempre você vai ter uma oferta de manjares acompanhando a oferta queimada. Números 15, verso 4, nos fala disso. Uma oferta acompanha a outra. Primeiro, a oferta queimada, que apresenta o eu sou, quem você é, a consagração sua, pessoal. E depois você vai ter uma oferta de manjares. A oferta de manjares, ela é a consagração dos meios. E a oferta queimada é a consagração da vida. Então você dedica esse meio, mas antes você tem que dedicar a sua vida. A dedicação da vida, sem a dedicação dos meios, não tem base, não tem sustentabilidade no plano de Deus. Dedicação dos meios, sem a dedicação da vida, não é aceitável. Você tem que entregar as coisas juntas, combinadas. Aí forma, sim, aquilo que Paulo fala. É o sacrifício completo, que é o seu culto racional. Então, nós somos responsáveis. Você tem a sua boca, você tem a inteligência, você tem o entendimento, você pode falar de Cristo para alguém, você pode ministrar,
essas ofertas hoje. Você é responsável pelos talentos, qualquer talento que você pode empregar na palavra, na obra, é a música, é o canto, é a palavra, tudo deve ser consagrado ao Senhor, porque o que não é consagrado a Deus, no final das contas, vai ser consagrado ao inimigo de Deus. Outro ponto interessante sobre o nosso tema de hoje é a flor de farinha. O que era uma flor de farinha? O que era a flor de farinha? Ela também era empregada na oferta de manjares. A flor de farinha, se a gente pensar bem, ela é um produto do trabalho do ser humano. Porque Deus faz crescer o grão, ele dá o sol, semente e cresce. O homem vai lá, colhe o grão, ele moe a farinha, não é isso? E separa ali até que ela se torna na flor de farinha. Aquela farinha fina, purificada. E então ele apresenta a Deus como farinha, como o pão preparado. Então nós vemos uma cooperação aqui entre Deus e o homem. E esse produto que resulta dessa cooperação é que é entregue a Deus. E essa é a beleza desse dom original do Senhor, mais o trabalho do homem. Deus dá a todo homem pelo menos um talento. Lembra da parábola dos talentos? Deus dá a todo homem pelo menos um talento. E ele espera que você aumente esse talento, você multiplique, não enterre esse talento. Não é aceitável pegar o talento, enterrar e no dia do juízo aparecer aquele talento lá, dizer, Senhor, o Senhor me deu um talento, qual? É a voz. Eu estou com ela aqui, estou só apenas falando, como eu nasci, eu estou aparecendo aqui falando apenas. Você fez alguma coisa com esse talento? Não. Então, não é assim que os talentos funcionam, o desenvolvimento dos talentos. Agora, outro ponto aqui. Quer que o grão ele passe pelo processo, é isso? Que ele é esmagado, vamos dizer assim, e parece que ele está sendo esmagado, mas na verdade ele está sendo preparado para que seja retirado o que é rude, para que ele então se transforme na flor de farinha. A flor de farinha, ela representa a obra da vida humana, a entrega, a purificação, os talentos aperfeiçoados. Você tem um grão esmagado e a consequência é a flor de farinha. O grão é esmagado entre as pedras. O grão é esmagado entre as pedras. Era um grão próprio para ser plantado, para perpetuar a vida. Mas ele foi esmagado. Ele jamais poderá ser novamente plantado. Isso aqui é muito forte. Ele está morto. Agora ele está inútil? Não. Ele não está inútil. Agora sim é que ele está mais útil até. Porque ele deu a sua vida, ele morreu para que outros vivam. O esmagar da própria vida é o meio pelo qual essa vida é perpetuada em serviço aos outros. Era a vida da semente, agora isso aqui ajuda a manter uma alma, um ser feito à imagem do Criador. Nesse sentido, nós temos as palavras do próprio Senhor Jesus, João capítulo 12, verso 24, ele diz assim, na verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo, nós somos o grão de trigo. Cristo aqui fala dele também, como grão de trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Não é verdade? E 1 Coríntios 15, 37, Paulo também fala disso, ele usa essa analogia. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Coisa maravilhosa. Então, tudo isso aqui, esse processo, e Cristo estava falando dele aqui, que ele precisava morrer. Se ele não morresse, ele permaneceria só, não teria como salvar. Mas ele morrendo, ele daria muito fruto. A sua morte, ele então seria como essa flor de farinha. Não que ele tivesse nenhum tipo de pecado, nada, mas através da sua morte, ele purificaria outros, salvaria outros. Então, nesse processo aqui, nesse processo de ser esmagado entre as pedras do moinho, nós vamos entender também outra passagem que o Senhor diz, né, sobre a pedra de esquina. Quem cair sobre esta pedra e aquele sobre quem a pedra cai. Nós precisamos, irmãos, cair sobre a pedra. Cair sobre a pedra é a entrega do eu, a entrega da vida nas mãos do Senhor. Você tem de ser despedaçado, né, nesse processo. Então, dor, às vezes, decepção, sofrimento,
podem ser instrumentos de Deus. E não, quando nós focamos a questão do sofrimento nesses aspectos, nós vamos ver que o sofrimento ele pode sim ter um propósito definido no plano do Criador. Porque através do sofrimento nós podemos, às vezes, ser aperfeiçoados. Colossenses 1:24 fala disso, né? Paulo diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, Colossenses 1:24, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Então, a lição do sofrimento não foi aprendida enquanto não aprendemos a nele nos alegrar. Então, imagina só, e nós só podemos nos alegrar quando surge em nós a ideia disso, né? As aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação vai aumentar por meio de Cristo. E Paulo diz, ao sermos atribulados, é para consolação e salvação. O próprio Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele foi tentado, padeceu, e ele pode socorrer os que são tentados. Então, é uma projeção. A questão do grão ser moído, olha, tudo isso aqui está relacionado à oferta de manjares. Tudo isso aqui relacionado à flor de farinha. Lá no santuário, tudo isso já era apresentado. Todo esse processo que a igreja primitiva, que nós vemos lá nas cartas, não é isso? Éfeso, Esmirna, nossa, a igreja de Esmirna, ano 100 ao ano 313, as 10 perseguições gerais que foram impostas lá, onde milhares foram mortos. Depois nós temos os 1260 anos de supremacia papal, de perseguição papal. O que é que aconteceu ali? Era isso. Era o trigo morrendo, o trigo caindo sobre a pedra, para que pudesse reverter em vida. Em vida. Paulo fala disso em 2 Coríntios 1, Hebreus. Então, esse é o sofrimento aqui. Hebreus 12:2 fala que Cristo, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então, em todos os tempos, esse processo, não apenas de sofrimento, mas de transformação, tem sido a sorte do povo de Deus. Faz parte de um plano de mediação, um plano de apresentação do caráter, da glória do Senhor, do Salvador, do Criador dos céus e da terra. É assim que ele usa seu povo para ministrar em favor daqueles também que estão passando pela aflição. E aí, 2 Coríntios, né, 2 Coríntios 1:4 diz, consolar os que estiverem em algumas tribulações. Então, isso, ele acaba tornando uma bênção. O grande objetivo é uma bênção. Deus não tem prazer que ninguém sofra apenas por sofrer. De forma alguma. Filipenses 1:29 está escrito assim, o objetivo final é que se torna um privilégio não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Olha que coisa maravilhosa, coisa tremenda isso aqui. É a comunicação das aflições também, que Paulo fala. Aí você começa a pensar, olha só Abraão, a angústia, tempo de angústia. Aí você entende o que tem lá em Daniel 12, verso 1. E isso, Daniel 12, verso 1, está relacionado aos nossos dias, né? Sempre é bom voltar e ler Daniel 12, verso 1. Porque Daniel 12, verso 1 fala justamente disso. Neste tempo, neste momento, neste tempo se levanta Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Haverá um tempo de angústia. Um tempo de angústia como nunca houve. Agora, para os últimos dias. E aí as pessoas ainda ficam pensando, né? Não vai haver um arrebatamento secreto. Ninguém vai passar por angústia nenhuma. Aí você vai e lembra disso que está determinado para os servos, o povo dos santos do Altíssimo dos últimos dias. Você lembra de Abraão, 3 dias, a angústia que Abraão passou quando ele recebeu lá aquela prova terrível para matar o filho. Você lembra de Jacó, a angústia que Jacó passou, aquela noite ali, antes dele lutar, vamos dizer assim, com Deus. José, jogado na cisterna pelos irmãos, esperando a morte, depois levado como escravo pelos ismaelitas, depois vendido como escravo. Depois você lembra de José sendo acusado injustamente
e jogado na cadeia. Se eu fosse José, se você fosse José, será que você ia pensar, peraí, Deus, o que está acontecendo? Que Deus não está fazendo nada por mim? Na verdade, Deus deixou ser vendido, jogado num poço, vendido, levado como escravo para uma terra distante sem você ter feito nada. Chega lá, levanta um falso testemunho, peraí, cadê Deus que não fez nada? Você volta para a cadeia de novo, mas Deus te tira da cadeia como governador. É isso que a palavra nos apresenta. Lembra de Jeremias? O que Jeremias passou para levar as mensagens do Senhor para o próprio povo? Eu olhava para Jeremias e dizia, nós vamos matar você, porque você está falando em nome do Senhor, nosso Deus. Peraí, você fala em nome do Senhor e diz que é seu Deus ainda quer matar o profeta? Ezequiel recebeu a ordem de pregar. E a esposa estava doente, e Deus disse, olha, eu vou tirar a tua esposa. João Batista, João Batista, se existia uma pessoa que tinha motivos para reclamar, vamos dizer assim, da situação, que não saiu do jeito que aguardava, era João Batista. Foi assaltado pela dúvida. João Batista começa a levar o seu ministério. Cristo disse que foi o maior profeta de todos, mas não fez um milagre. As pessoas hoje pensam, não, tem de fazer milagre. Se não fizer milagre, não é de Deus. Tem de mostrar. João Batista não fez um milagre, foi o maior profeta. Maior que Isaías, muito maior. Maior que Jeremias, maior que Daniel. O precursor. E aí começa a falar, e é o primeiro que morre. O primeiro Marte, justamente, é preso. E aí os discípulos esperam, né? Ele é o Messias, ele anunciou o Messias, foi preso. E Cristo, quando ele é preso, Cristo vai para outro lugar. Que maneira diferente de agir, né? Aos nossos olhos. E Paulo também. O espinho da carne que Paulo tinha. E ele pediu 3 vezes ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da carne de mim, Senhor. Silêncio. Senhor, tira esse espinho da carne de mim. Por que, Senhor? Por que isso aqui? Silêncio. A 3ª vez que ele fala, o Senhor diz, olha, Paulo, deixa do jeito que está, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós vemos aqui um contraponto na vida destes homens de Deus. E você tem a farinha, que era empregada na oferta de manjares. E ela não devia ser oferecida seca. Ela precisava ser misturada com o óleo. E aqui você entende as palavras do Senhor Jesus quando diz, a minha graça te basta. A graça é o espírito, é o óleo. A farinha, por mais que fosse a farinha, a flor de farinha tratada, resultado desse quebrantamento do grão, mesmo assim ela precisava do óleo. É por isso que Cristo disse a Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que ele diz, você tem de estar com óleo. Você já está todo quebrantado, mas se não tiver a unção do óleo, também você não pode ser aceito. Esse azeite é o Espírito. Apenas quando a nossa vida é santificada pelo Espírito, misturada, ungida, aí então essa oferta de manjares que a nossa vida pode ser agradável. Quando o Espírito toma posse. Aquele incenso também lá era oferecido cada manhã, era oferecido à tarde, lá no lugar santo, e representava a justiça, a intercessão de Cristo. Está bem claro lá, essa intercessão disponível, como hoje ainda está disponível para todos nós. De manhã e à tarde, incenso e oração estavam juntos. Incenso e oração, os méritos de Cristo, a justificação. E as pessoas sabiam disso. As pessoas estavam orando, oferecendo orações. Não só o incenso enchia aquele lugar santo lá, e o Santíssimo, mas também o perfume era notado ali nos arredores. Estava sendo oferecido o incenso. Estava chamando as pessoas à comunhão, chamando as pessoas para a oração. E aqui entra a importância da oração também. Você vê que a oração é essencial hoje para a nossa vida. É como se fosse a respiração da alma. Você tem de ter o incenso. Para cada sacrifício, você também tem de ter oração. Sem oração, não tem valor a oferta. É importantíssimo, é a própria vida. Oração. Sem oração, você não aguenta ficar. Quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? Quanto tempo você aguenta ficar, então, sem orar? Está asfixiando a sua alma. Marcos 9, 49. Cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Então você vê aqui, salgado com fogo, mais uma vez,
envolve esse processo. Não quer dizer purificação só, mas conservação. Deus quer um povo puro, pecados perdoados, livres, não caindo. Então o fogo não pode ser destruidor, tem de ser um fogo purificador. Salgado com fogo, salgado com sal, puro na presença do Senhor. Então, irmãos, o nosso tema de hoje, nós finalizamos por aqui, nós percebemos a importância e como todos os elementos que hoje são necessários para a nossa vida com Deus, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa atitude de entrega a Deus, estavam lá predispostos nas ofertas lá do santuário. E hoje nós estamos vendo sobre a oferta de manjares, a importância da oferta de manjares. Se nós fôssemos recapitular aqui os elementos, nós temos lá ali a oferta de manjares, nós temos o que mais? Que nós vimos mais hoje aqui, a flor de farinha, o sentido da flor de farinha, o sentido da oferta de manjares como a entrega de todos os dons, dos talentos, aquilo que nós podemos fazer, sempre precedida de uma oferta queimada, a entrega do eu, a entrega de todo esse conjunto complexo que é o ser humano, a mente, o coração, porque Deus, ele não quer somente uma entrega formal do ser, ele quer uma entrega viva, uma entrega vívida das capacidades para que sejam utilizados na sua presença. Nós vimos a relação do pão da presença com a ceia do Senhor, do pão e do vinho. Então nós temos um verdadeiro evangelho em símbolos ali no santuário. O evangelho em símbolos apresentado ali para as pessoas que viveram antes de Cristo e que hoje se cumpre nos nossos dias. Temos um sacerdote que ministra lá no tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, e esse sumo sacerdote, ele está hoje, como diz Hebreus, vivendo para interceder por nós. Que nós possamos oferecer a ele sacrifício de justiça, como diz a palavra, que são os lábios que confessam o seu nome. Que ele nos abençoe, que ele nos fortaleça, que ele nos dê condições de dia após dia sermos purificados, sermos salgados com fogo, não o fogo destruidor, mas o fogo purificador. É esse o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.